Beleza? Bora lá? Vamos começar falando sobre o CorelDRAW, software CorelDRAW. Então, a versão que eu vou utilizar para as nossas aulas é a versão 2021, é a versão recente, ok? Então, vocês podem estar adquirindo, o valor é esse aqui, R$ 1.090 de promoção, ou então vocês podem aproveitar a versão de teste, né? Tem disponível na internet. Então, vamos lá. Na nossa primeira aula, eu apresentei para vocês como é que se configura o CorelDRAW, como é que é a aparência dele, como é que ele está dividido, né? Como é que é a área de trabalho do CorelDRAW. Então, eu vou fazer um rápido resumo do que seria, ok? E começar mostrando aqui para vocês. Estou vendo se eu não estou atrapalhando muito a visão. Eu vou diminuir a minha presença na tela para não atrapalhar, né, a visão de vocês aqui no software. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui em cima a barra de menus. Né? Esses menus aqui, sem nenhum arquivo aberto, ele só tem 4 itens. Né? Então nós temos aqui na barra de menus os 4 menus quando o arquivo não está aberto. Né? Então nós temos novo baseado em modelo, abrir um arquivo que já existe, abrir nas nuvens, opção lançada pelo Core 21, se eu não me engano. Abrir recente, aparece a lista de trabalhos que eu tenho aqui. Você pode limpar também essa lista, caso queira. Gerenciar documento, você pode abrir e salvar. Para mim, não sei por que existe, mas tudo bem. Ou você fecha todas as janelas de uma vez. Ou adquire uma imagem através de uma origem, você seleciona, aqui eu tenho meu scanner. Se você tiver um outro tipo de captura, de hardware, né, que capture uma imagem, ele vai aparecer aqui. Obviamente você tem que estar com ele instalado, né, senão ele não vai aparecer. E aí você tem aqui também o sair, que é o Alt F4. Ok? Nessa parte de baixo você tem a tela de boas-vindas, que por padrão aparece no atualizar, oferecendo produto da Core. Você tem no menu de ferramentas você tem algumas opções que você abre o CorelDRAW, personaliza, customiza as ferramentas. Tem um acesso aqui a global que vai abrir o site do Corel, se não me engano. Deixa eu ver o que ele faz. Não, ele vai, desculpa, gerenciar algumas configurações. Aí você tem aqui algumas opções por exemplo, configurar de maneira geral a língua, né, o idioma, qual é a placa de vídeo que você quer que gerencia. Você tem aqui algumas opções, né, para alterar. Você tem aqui no imprimindo, você tem aqui, ó, você pode escolher configurações de impressão, trabalhar com compatibilidade de driver, que aqui não tem opção para mim, localização de arquivos, né? Localização, você tem aqui, ó, para distorção, aqui são os arquivos que tem do Core por padrão, formato de arquivo, né? Tem aqui, se você quer adicionar um arquivo que queira adicionar filtros ou que seja compatível, alguma coisa nesse sentido, ou exportar, ok? A parte de cores, se você quer alterar o tipo de padrão cromático, padrão de cores que você quer trabalhar, dependendo do tipo de serviço, você pode escolher um padrão específico. Normalmente você trabalha com o Pantone, que é o padrão utilizado nas gráficas, caso seja feito um trabalho para imprimir em gráfico, né? Aqui o ID, né, para você personalizar o seu cadastro e algumas outras coisas. Saindo daqui, nós temos, eu estava em opções, né, as ferramentas,
que você pode, ó, por exemplo, pode mudar o cursor, ele, aqui eu tenho a opção de tratar todos os objetos como preenchido, que é uma configuração que eu posso desabilitar aqui mesmo dentro do próprio Core, mas agora, como não tem nenhum arquivo aberto, ele não está habilitado, né? Mas eu posso configurar por aqui. A borracha, qual é a espessura dela, o zoom, como é que você quer tratar o zoom, né? A proporção dele, o botão do mouse, como é que você quer que ele trabalhe, né? Você pode calibrar também. A mão livre, como é que você quer trabalhar, a suavização da mão livre, que por padrão é 50%. Limiar de canto, quantos pixels são. Você pode configurar aqui para poder deixar o seu trabalho mais prático. O desenho inteligente, como é que você quer trabalhar o retardo dele para que ele consiga calcular ali qual é a forma que você quer gerar, né? O retângulo, né? Você pode mexer aqui no retângulo com os cantos já pré-definidos como arredondado, chanfrado ou em vieira, né? Você pode já deixar ele aqui. Por padrão ele vem 0, 0. A elipse, como é que você quer que ela seja feita. E aí você vai configurando o papel gráfico, as tabelas, como é que você quer criar as tabelas, as dimensões, né? Qual é o estilo que você quer, decimal, fracional, arquitetura dos Estados Unidos, engenharia dos Estados Unidos, qual é a precisão, que unidade que você quer que coloque. Aqui ele coloca, por exemplo, em polegadas, aí você pode marcar para milímetros, né? Se quer deixar com prefixo ou com sufixo, né? Se você quer que apareça lá 10 centímetros, você quer que você tenha um prefixo, aí você coloca a partir de, né? Pode ser ou o sufixo, que é depois, centímetros, ou cm, ou mm, ou pés, você pode deixar escrito. Dimensões angulares também, o que você quer que fique, você quer por radianos, por gradians ou degrees, ou graus, né? As legendas, você quer que tenha trabalhar as legendas aqui, os conectores, o preenchimento da malha, por exemplo, qual o número de colunas que você quer que fique, e por aí vai. Aqui é para você deixar o seu trabalho da forma que você achar mais interessante. Então, temos o gerenciamento de cor, onde você pode escolher as predefinições, os padrões de RGB, de CMYK, escala de cinza, RGB, a finalidade de renderização, né? O mecanismo de cores. Então, aqui é onde você pode escolher como que você quer que a sua cor seja trabalhada. Okay? Nós temos o script, que é aí onde entra já uma parte específica de você fazer registros, né? Até gravar, e aí já é uma coisa que eu particularmente nunca usei e nem sei como é que usa. Ok? Mas vai que você se interessa, dá uma pesquisadinha na internet para poder saber como é que funciona. Nós temos as janelas, a menu de janela, onde você tem aqui a opção de gerenciar, claro que está desabilitado porque não tem nenhuma janela aberta. Mas você pode colocar em cascata, fechar tudo de uma vez, fechar uma janela específica. A área de trabalho você pode modificar para Light, você pode colocar aqui outras funções de Adobe, de ilustração, criar uma nova área de trabalho, importar ou exportar. Nós temos as janelas de encaixe, né? Por exemplo, aqui está selecionado a minha de cantos, onde você coloca arredondado, vieira, chanfro, né? Tem também a de texto. Essa janela aqui, você pode, à medida que você seleciona, ela aparece no canto direito, aqui do lado da barra de cores, né? Da paleta de cores. E aí você pode fechar ou expandir à medida que precisa. Então tem várias janelas de encaixe que você pode ativar que facilita o seu trabalho, e aí você configura de acordo com o tipo de trabalho que você está fazendo. Okay? Se você estiver fazendo um trabalho que ele requer muita configuração de textos, aí você deixa ativado esse de texto aqui. Né? Ou de fontes também, que você vai ficar mudando o tempo todo. Aqui embaixo tem de fontes. Se você quer que o histórico fique registrado, para você ver passo a passo o procedimento.
né? Se quer símbolos ou então quer objetos, barra de objetos, que aí você tem as camadas ali para você trabalhar, verificar qual objeto está em que camada, porque o Corel também trabalha em camadas, né? E aí você tem ali camadas que se sobrepõem, grupos de camadas, e aí a gente vai falar assim um pouquinho depois. Então essas janelas de encaixe aqui você pode ativá-las para poder trabalhar da melhor maneira possível, né? Agilizar o seu trabalho, caso você tenha algumas funções que são mais frequentes num determinado trabalho que você está fazendo. As barras de ferramentas aqui você pode configurar por padrão, essas estão ativadas, mas você pode ativar de zoom. Olha, aqui você reposiciona se quiser trabalhar com zoom, mas aqui já tem, ó, por exemplo, aqui já tem um zoom nessa barra padrão aqui, barra de ferramenta padrão. Mas aqui tem algumas outras que estão, uns atalhos que ajudam o teu trabalho, né? Então você pode escolher e colocar lá. Eu vou tirar, depois eu posso optar em colocar. Então, texto também, você pode deixar fixo. Algumas dessas barras aqui, elas já aparecem quando você seleciona o determinado objeto. Se é texto, elas vão aqui em cima, elas vão mudar. Aqui, por exemplo, por padrão, como não tem nada selecionado, é a barra que fica, ela está desativada, né? Mas a que fica tá relacionado ao papel da área de trabalho, certo? Então, por exemplo, aqui, eu clicando no começar, eu vou abrir um arquivo novo. Como eu falei, aqui também é a área onde fica o histórico de arquivos. O arquivo novo é aqui, e um documento que você queira abrir, que não esteja aqui nos recentes, você abre em abrir documento. Ou no modelo. Não aconselho usar modelo, porque eu aconselho vocês a criarem de vocês. Se você é de outro curso, que eu sei que tem alunos que não são de design, você pode usar um modelo. Você não precisa estar criando, né? Afinal de contas, designer que trabalha muito mais com essa questão da criação. Mas se você quiser criar, pode criar, ninguém te impede. Mas se não, se quiser usar um modelo para fazer um documento de maneira mais rápida, e então quer usar como referência algo que já existe, de novo baseado em modelo. Aí vai abrir essas opções aqui de modelos, ó, várias categorias, de business card, colleges, cards invitations, que são cartões de convite, logos, posts, e aí você escolhe um para trabalhar. Para os designers, os futuros designers, eu aconselho a abrir um documento novo e começar a criar o seu, né? Então aqui eu escolhi começar na horizontal, mas o Corel, por padrão, o papel ele é retrato. Aqui eu coloquei paisagem. E se você quiser mudar como abre, né, o papel do novo arquivo, você pode configurar isso aqui, né? Você tem CorelDRAW, ó, aqui na engrenagem CorelDRAW. E aí você habilita aqui, ó, logo no geral, habilita mostrar a caixa de diálogo no novo documento. Aí você clica em OK. Quando você adicionar um novo documento, que pode ser aqui do lado esquerdo no papelzinho, novo, ou Ctrl N, ou você pode vir aqui no Inicie um novo documento do lado da aba desse que já está aberto. Aí vai aparecer esta caixa de diálogo, ok? Daí você pode escolher, ó, a orientação, a princípio ela vai estar aqui, no papelzinho no retrato, e aí você muda para paisagem, né? Foi o que eu fiz. Aí você pode também escolher agora não mostrar a caixa de diálogo novamente. Quando abrir o documento novo, ele já abre com o papel formatado, né? Aí você pode trabalhar, também escolher já trabalhar com o modo de cores em CMYK ou RGB. Mas você sabe que quando você vai desenvolver um projeto para ser impresso numa gráfica, ou numa gráfica rápida, ou numa gráfica comum, né, industrial, que seja, você tem que escolher o CMYK, porque é a cor pigmento, né? Cian, magenta, yellow e o K é o black, é o preto. E o RGB é quando você trabalha com cor luz, que é para projetos voltados para telas digitais, né? Telas de computador, tela de smartphone, tela de TV. Então é um tipo de arquivo digital.
Então você também pode já definir isso daqui, né, por padrão. Se você quiser que toda vez que você vai iniciar um trabalho, essa tela aqui apareça e você já configure o seu layout, né, a sua área de trabalho, você deixa, não habilita, não clica em não mostrar essa caixa de água novamente. Mas se não, você seleciona aqui o formato de papel, clica em não mostrar essa caixa de água novamente e clica no OK. Ok? Então, aí eu vou ficar com o anterior, porque eu não vou ficar com tantas telas abertas, né, tantos guias. Então, assim, nós temos agora um arquivo aberto. E aí também tem, agora nós temos vários outros menus. E a gente vai tratar deles aos poucos. Vou voltar aqui para a área de trabalho, que eu quero ver se eu... A tela de boa-vinda, desculpa. Eu quero ver se eu esqueci de mostrar alguma coisa. Não, janelas aqui. Nós temos a guia do sem título aberta. Tela de boas-vindas aberta. Aí já falei das paletas de cores, né? Que você, então está selecionado o padrão e as de documentos. Paleta de estilo de cores também pode ser acrescentada. Você pode ir modificando, né, o tipo de cores. Aqui, por exemplo, cliquei em paletas. Ele abriu aqui uma janela de caixa de paletas de cores. Então, ó, tem uma padrão que está ativada. Eu posso desativar ela. Na verdade, eu tenho que deixar uma ativada para desativar ela. Não pode ficar sem. Então, as cores que eu tenho aqui são RGB. Eu desabilitei a padrão e habilitei somente a padrão RGB. Aí você pode habilitar CMYK e desabilitar a RGB. Então, agora você está trabalhando com cores pigmento. Ok? E aí você escolhe qual é a partir também aqui da janela de encaixe. Se quiser desabilitar a janela de encaixe, aí você vem aqui, janela de encaixe, e aí você desabilita paletas. Aí ela vai sumir de lá. Ficou só aqui as que eu já tinha, que é de cantos e texto. Então eu escolhi aqui a paleta de cores sem MYK. Eu posso escolher também por aqui, ó, que ele já tem uma setinha aqui do lado que eu venho e posso, personalizar. Também posso escolher, por exemplo, que ela apareça em 3 linhas, ou 2 linhas, ou em uma linha, né? Então, dependendo da sua área de trabalho, você escolhe quantas linhas aparecem. Aqui, por exemplo, eu botei 3, então tem praticamente todas as cores disponíveis para mim. Mas eu acho que para você vai aparecer uma só. Então, quando você personaliza a paleta de cores, você vem, pode escolher aqui que tem bordas largas, que tem amostras grandes, né? Se quiser aumentar o tamanho ali. O botão secundário do mouse, ele está vindo por padrão, assim, eu vou clicar aqui, ó. Quando eu vou lá para o arquivo, um arquivo qualquer, vou fazer aqui um retângulo, e eu vou clicar com o botão direito no vermelho. Até a versão 2020, você clicava com o botão direito do mouse em uma cor, e ele virava a cor do contorno, né? Aí o que aconteceu, aqui ó, eu vou botar um menu de contexto que ele está vendo assim. Eu clico com o botão direito numa cor, certo? E aí agora está vendo assim, abre um menu, que aí você escolhe o que vai fazer, vai editar a cor, escolher a cor. Mas antes, até o 2020, você clicando no botão direito, você definia o contorno, né? Porque você clicando no botão esquerdo, você define a cor do conteúdo. A do contorno era com o botão direito. Agora não, agora está vindo, abre esse menu. Aí você vai em personalizar e aí coloca definir cor de contorno no botão secundário do mouse. Botão secundário do mouse definir de contorno. Aí clica no OK. Aí você habilita escolher, clicar com o botão direito e aí você muda a cor de contorno. Eu cliquei no preto, aí ele mudou a cor do contorno. Ou então você tira a cor do contorno clicando nesse tracinho vermelho, né? Que aí você tira o contorno. Então isso eu prefiro, quando clica no botão vermelho, eu prefiro determinar qual a cor do meu contorno ou tirar ele.
ok? Então aqui deixa eu apagar esse retângulo que eu não quero ele agora por enquanto. Então nós temos a barra de ferramentas. Vocês estão ouvindo agora a minha filha bagunçando ali no corredor. Ela sempre vai aparecer por aqui. Não se preocupe não que ela tem 3 anos, é muito agitada. Então nós temos a barra de ferramentas principal. Ela pode ser expandida aqui embaixo, adicionar mais alguns itens desse mais. Aí você pode acrescentar outras ferramentas aqui, ou tirar, né? Então nós temos aqui essas ferramentas que foram acrescentadas, que elas estão aqui, ok? Então, basicamente, todas estão adicionadas, acho que não tem nenhuma aqui que não está marcada. Mas se você quiser tirar algumas, é só você clicar na caixinha e você tira ela, certo? E aí eu falei para vocês também que essas ferramentas, elas têm, acho que tem a setinha no lado direito, elas têm outras ferramentas que estão embutidas nela, certo? Então nós temos aqui ó, o zoom, ferramentas de desenho, ferramentas de mídia, de figuras geométricas. Nós vamos ver todas essas ferramentas à medida que o tempo for passando, né? Então, aqui nós temos, o que eu falei para vocês, a barra de propriedades do... Aqui está propriedades do papel e também de algumas funções. Por exemplo, você quer que o deslocamento de um objeto seja modificado, você vem aqui e escolhe o deslocamento. Não lembro como é que ele está por padrão, mas eu coloquei 0,1 milímetros. Aqui tem o deslocamento de duplicar, né, a distância de duplicar. Se você botar 0, 0, não precisa ser tudo isso de 0, mas se você botar 0, 0, quando eu crio um objeto e eu vou duplicar, por exemplo, eu posso vir aqui editar e duplicar, ou Ctrl D. Eu uso Ctrl D, então eu facilito a minha vida usando Ctrl D. Ele duplicou, só que ele duplicou em cima do outro, porque eu botei aqui 0, 0. Agora, se eu coloco um 10 milímetros, 10 milímetros, né, eu vou estar duplicado porque ele ficou em cima do outro, né, então ele não apareceu. Mas, por exemplo, agora eu botei 10 milímetros lá. Se eu fizer Ctrl D, ele vai duplicar na diagonal, porque eu botei 10 milímetros vertical no eixo X e 10 milímetros no eixo Y. Então ele duplicou nesse sentido. Aí se você quiser duplicar ali botar vários objetos que tem uma sequência, né, igual, aí você vai fazendo Ctrl D até quantos objetos você quiser. Aí você quiser duplicar só na horizontal, aí você tem aqui o eixo, você escolhe o eixo Y0, e aí você tem aqui Ctrl D, apertei Ctrl E, desculpa aqui. Aí você vai só na horizontal duplicando, né? Quando você zera o eixo Y. Aí ao contrário, né? Se quiser duplicar vertical, você zera o eixo X e coloca o valor no eixo Y. Aí eu vou clicar aqui no objeto. Aí nós temos né, a barra de propriedade que eu falei para vocês, ela muda de acordo com o objeto selecionado. Então nós temos aqui agora as propriedades de um retângulo. Aqui ele está quadrado porque quando eu criei quadrado. Então aqui você tem as medidas, o eixo x e y, né? Por exemplo, se vocês repararem bem aqui, o papel, o lado esquerdo do papel é o eixo 0, na horizontal, no x. E o canto inferior esquerdo é o eixo 0 no y, né? Então aqui você pode escolher, por exemplo, colocar esse objeto no eixo 0, 0. E aí ele vai vir aqui para o canto esquerdo. Então eu vou colocar ele aqui 0 no x e 0 no y. Aí ele vai ficar o centro dele no canto inferior esquerdo, que é o 0, 0. Ok? Aí se você quiser posicionar ele em algum canto, aí você coloca as coordenadas para ficar mais fácil. Então o tamanho do papel ele é o A4, 297 por 210.
Se você quiser botar bem no meio, certinho, você pode colocar as coordenadas divididas ao meio, ou você pode apertar a letra P, que aí ele vai para lá direto. Então eu mostro para vocês uma coisa importante no Core, é você trabalhar usando teclado, mouse, para poder você facilitar o seu trabalho. Existem atalhos, cada letra, assim, a maioria das letras e das teclas de função, eles são um atalho, né, para o Core. Então você pode utilizar ferramentas, essas teclas para poder facilitar o seu trabalho, como eu usei a letra P para centralizar o objeto no papel. E também isso é configurável, né? Você pode configurar. Se você tem uma função específica que você queira que ela seja fácil de acionar pelo, pelo teclado, você pode configurar isso. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aonde seria isso. Em opções, personalizar, comandos. E aí você tem aqui vários comandos, né? Eu clicando aqui no abrir, por exemplo, ele mostra o geral, o ícone, a legenda, tal, e mostra aqui chaves de atalho. Visibilidade. Olha, por exemplo, aqui aparecem os atalhos, ok? Eu clicando aqui em exibir todos, né, vocês podem ver que eu vou exibir todos os atalhos que eu tenho com relação às teclas. Né? Aqui, keystroke, você tem, por exemplo, efeitos F2, efeitos tem F3 também, endireitar a imagem F2, você tem aqui abrir é o Ctrl O, adicionar a coluna é Ctrl A, ok? Alinhar, distribuir Ctrl Shift A. Então você tem essas combinações e você pode exportar e imprimir esses arquivos, esses teclas de atalho. E aí facilita a tua vida, tu pode decorar os mais importantes, né? Por exemplo, eu uso muito alinhar, eu uso muito o P, que é centralizar. Então, Ctrl N para abrir um novo arquivo. Então, por exemplo, nós temos aqui o mão livre é F5, próxima página, a página anterior é page down, page up. Né? Você tem então aqui, para cada tecla praticamente você tem um arquivo. Ctrl S é salvar como é Ctrl Shift S, Ctrl P para imprimir, que são os básicos. O Alt você utiliza para selecionar um objeto que está atrás do outro, você vai selecionando objetos que estão um atrás do outro. Eu vou mostrar isso para vocês também. Então você pode decorar alguns, tipo o Z, ativa o zoom, visualizar com Ctrl F2 você tem as opções de visualizar, ativa as ferramentas de zoom, o texto é o F8, se você quiser adicionar um texto, toca no F8. Então você pode vir aqui e imprimir, aí você pode criar um PDF, e eu vou até disponibilizar esse PDF para vocês. Então nós temos aqui, ele diz que é melhor no modo paisagem, então já vou deixar na nossa pasta da disciplina, não é aqui, computação gráfica 1, então, atalhos, atalhos Core, salvei lá, aí depois eu vou disponibilizar para vocês. Ok, então aqui eu fecho, e aí você pode atribuir, você verificando que não tem um atalho, você pode criar uma tecla, que você toca na tecla, ou você coloca Shift alguma coisa, Ctrl F alguma coisa, e aí você pode atribuir, né? E também ele mostra se tem algum conflito, né? Se você selecionar uma tecla aqui, eu botei F2, por exemplo, aí ele diz que existe aqui o zoom instantâneo. Se eu atribuir, eu vou cancelar o zoom instantâneo e vou atribuir o arquivo novo como sendo F2.
ok? Mas eu não quero. Isso aí vocês podem fazer depois, aí eu desfiz, cancelei porque eu não quero fazer isso agora. Tá, então eu mostrei para vocês o atalho, né, da letra P, que centralizou. Aí aqui dos objetos, né, continuando, por exemplo, do retângulo, nós temos aqui, você pode inverter horizontalmente, espelhar horizontalmente, verticalmente, rotacionar. Você pode digitar o ângulo aqui para botar ele. Se eu botar 90 graus não muda nada, então eu vou botar 45, aí ele ficou no ângulo. Você pode redimensionar, ele está 59, quiser botar mais preciso, bota 60. Se quiser modificar ele de forma que não seja proporcional, né, você desabilita o cadeado e aí você pode criar em vez de criar um quadrado, você cria um retângulo. Aqui, obviamente, ele não cria um retângulo porque ele mudou verticalmente, né? Então ele estava como losango, aí ele virou um losango esticado. Mas eu vou te fazer aqui para ficar como um quadrado, e aí eu venho, vou colocar 60, ó, aí ele ficou 42 de largura por 60 de altura. Ah, e aí tem as unidades. Então aqui, a princípio, o meu está em milímetros, mas você pode mudar para outras unidades. E aí você tem que trabalhar somente com a unidade nova. Então aqui você está digitando milímetros. 60 milímetros igual a 6 centímetros. Então você tem a espessura do ponto, você pode trabalhar com a espessura mínima, do ponto não, a espessura da linha. Aí então você pode alterar a espessura. Por padrão, eu não me lembro o que vem, mas vem aqui, eu acho que a espessura mínima, se eu não me engano. Não estou lembrando agora. Ou então já está vindo com uma espessura um pouquinho maior. E aí você tem também o tipo de espessura, que pode ser tracejado, pontilhado. Você tem várias opções aqui, você tem esse tipo de tracejado. Ele vai aparecer quando você colocar um pouquinho. Ah, como tem um dedo em cima do outro, aí não deu para ver, mas aqui nós temos, ó, ponto traço, aí você escolhe dependendo do tipo de traço que você quer. Ponto traço e ponto, ele é muito usado no desenho técnico. E aí você pode arredondar os cantos, deixa eu voltar ele aqui pro normal. E aí você pode fazer o arredondamento dos cantos, aqui você escolhe canto redondo, vieira ou chanfro. Aí eu quero arredondar, então já está selecionado arredondamento, aí eu escolho aqui os milímetros, eu posso colocar aqui 5 milímetros, aí ele arredonda os 4 cantos porque o cadeado está selecionado. Ok? Então nós temos também aqui a opção de botar ele vieira, então eles pegam o mesmo valor, e chanfro, que é esse corte a 45 graus, né? Aí nós temos agora, deixa eu ver o que mais tem, dimensionamento de canto relativo, né? Dimensão dos cantos em relação ao tamanho do retângulo. Quando está habilitado, você dimensiona e ele diminui proporcionalmente. Se você desabilita, você redimensiona e ele permanece no mesmo tamanho. Isso há um tempo atrás não era possível, agora é uma ferramenta que foi adicionada e facilita muito o trabalho das pessoas quando elas estão redimensionando as coisas. Né? Eu deixo habilitado porque eu sempre uso ele dimensionando proporcionalmente ao tamanho do objeto. Okay? E aqui também você pode habilitar a função circundar texto. Esse objeto ele pode ser utilizado para você encaixar ele em uma caixa de texto e o texto ficar ao redor dele. Ele tipo repele o texto e o texto assume o formato deste objeto. Mas a gente vai ver mais adiante. Né? E ele pode ser convertido em curva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqui eu tenho um retângulo com as propriedades de retângulo. E aí eu tenho também essas propriedades de vieira, chanfro, habilitadas. Mas se eu transformo ele em curvas, que é o Ctrl+Q, eu vou desabilitar algumas funções, porque agora eu não tenho mais, por exemplo, como fazer com que alterar o arredondamento, o chanfro, de forma automática. Eu teria agora que fazer isso de forma manual, porque eu deixei. Ele não é mais um retângulo por padrão, por definição.
E ele agora são linhas, né, que se unem e formam essa figura. E aí, se eu quiser modificar, eu venho aqui e altero cada nó. Então, para eu mexer nesse chanfro aqui, agora eu vou ter que fazer manualmente. Eu vou ter que ir apertando aqui na setinha para os nós, os nozinhos irem se mexendo. Isso na versão anterior, né, por exemplo, aqui eu vou no desfazer, né, no botão desfazer, e eu posso abrir o histórico. Que aí eu venho aqui e eu tenho o histórico e posso voltar, desfazer até o nível em que eu transformei ele em curvas. Então aqui, por exemplo, voltou a minha função de chanfre. Aí eu posso mexer, por exemplo, no nó e ir modificando por aqui esse chanfre. Já lá, quando eu converti em curva, eu tinha que fazer, mexer no nó um por um, era mais trabalhoso. Então, muito cuidado quando você converter um objeto em curva, porque você perde algumas facilidades, algumas funções automáticas vão ser perdidas. Mas converter em curvas, em alguns momentos, é importante para que você consiga configurar melhor aquele objeto. Eu vou falar um pouco mais disso adiante, né, numa outra oportunidade. Então a gente está mexendo aqui com a ferramenta retângulo, porque eu tive que falar sobre a ferramenta propriedades. E aí aqui eu vou aproveitar e mostrar a ferramenta, a barra status, né? Eu falei ferramenta propriedades, é barra propriedade. Então aqui embaixo tem a barra status, onde aparecem dicas e também aparece o objeto que está sendo selecionado. Ou os objetos. Então, por exemplo, se eu duplicar aqui e selecionar os dois, que eu seleciono assim, né? Clicando e arrastando uma janela ao redor, aí eu tenho dois objetos selecionados numa camada 1. Ok? E aí eu tenho o contorno, que está em RGB, e eu tenho o conteúdo que é nenhum, não tem cor. E eu dupliquei de uma outra maneira, né? Então, duplicar, eu posso clicar no objeto, arrastar ele e clicar, né? Eu arrasto, clico e arrasto, não solto o clique no botão esquerdo, tá? Para duplicar, aí eu clico com o botão direito, sem soltar o esquerdo, aparece lá o símbolo de mais, né? E aí você solta tudo e aí duplicou. Mas se eu quiser duplicar ele alinhado com o objeto anterior, tanto na horizontal como na vertical. Aí você clica, arrasta, e aí você aperta no CTRL. Ok? Depois que você arrasta, você aperta no CTRL. Por quê? Depois. Porque se eu clicar e segurar o CTRL antes de arrastar, o Corel vai fazer o alinhamento no outro sentido, no sentido que você arrastou, não horizontalmente. Então, por exemplo, eu vou clicar e vou arrastar para um ângulo de 45 graus para a esquerda. Aí o Corel entende que eu quero arrastar para esse sentido. Agora, se eu clicar, arrastar horizontalmente e segurar o CTRL, aí ele vai entender que eu quero alinhar na horizontal. Agora, vou voltar para cá. Se eu clicar e começar a mexer para a direita horizontalmente e apertar no CTRL, ele vai bloquear o alinhamento na horizontal direita. De novo, voltando. Se eu quiser, agora em ângulo, 45 graus para baixo, e segurar o CTRL, depois, aí ele vai entender que eu quero alinhar para cá. Então é importante para você duplicar alinhado, você clica e arrasta para onde você quer alinhar e aperta no CTRL que ele vai manter o alinhamento. Aí você clica com o botão direito e solta. Então aí você envolve o clique esquerdo, envolve o botão CTRL e envolve o clique direito. E obviamente o alinhamento na hora que você mexer. Beleza? E aí, se você quiser continuar esse mesmo alinhamento, repetir, você aperta no Ctrl R, que aí você repete a mesma ação. Eu vou apertar agora no F4, que ele vai alinhar todos os objetos que estão na tela, F4. O F3 vai distanciar, vai fazer um zoom out, apertando.
a partir de onde está o cursor do mouse. Vou de novo fazer, F4. Se o mouse estiver aqui nesse cantinho, o cursor do mouse estiver no canto direito, e eu apertar F3, ele vai fazer o zoom out a partir daquele ponto. Aí eu vou apertar F4. Se estiver no centro e eu apertar F3, ele vai fazer o zoom out a partir do centro. Então, o F3, ele é zoom out a partir, como referência, o cursor do mouse. O F4 alinha tudo. E o F2 habilita o zoom, né? Que aí você usa a ferramenta zoom, que aí você pode centralizar num objeto só. Vou dar um F4 aqui. E aí eu vou voltar, um F3 para distanciar, e eu vou voltar à história do Ctrl R. Então, eu venho aqui, quero duplicar, aí eu vou arrastar aqui para a direita, para a esquerda, e eu vou duplicar. Aí, com Ctrl R, eu vou e repito a mesma ação. Ó. Segurar ele, ele vai embora. Ele repetiu exatamente a última ação, que é movimentar para a esquerda e duplicar. E, então, o Ctrl R, ele repete a ação, ele não é exclusivamente de duplicar, só para ficar claro, tá, pessoal? Ctrl A, eu seleciono tudo e posso deletar, viu? Então, o Ctrl Z, eu desfaço o que eu fiz. E o Ctrl Shift Z repete, ele refaz aquilo que eu desfiz. Ctrl Shift Z. Tá? Então, aí, mais sobre o duplicar. Então, se você optar em duplicar objetos numa dimensão exata, aí você pode utilizar o Ctrl D. Mas aí vem aqui, ó, tem essa questão. Você tem a distância de deslocamento. Então, o que vai acontecer? Se eu quero duplicar objetos a 1 centímetro de distância uns dos outros, na horizontal para a direita. Então, eu vou pegar a medida que tem aqui na horizontal, né, a medida da largura, eu vou copiar. Aí eu vou desabilitar, eu vou clicar fora do objeto, clicar fora do objeto para poder desselecionar. Ou então eu aperto na tecla ESC do teclado, que aí ele desabilita a seleção. Aí eu venho aqui no eixo X, que é o de deslocamento, e eu vou acrescentar essa medida que eu copiei, mas eu vou colocar, em vez de 42, eu vou colocar 52, porque ele é 1 centímetro a mais do que a largura do objeto. E eu quero que desloque 1 centímetro um objeto do outro. Aí eu aperto no Enter, aí eu vou fazer Ctrl D. Então ele deslocou para a direita 1 centímetro a mais. Se eu medir aqui, vou usar minha ferramenta de medição, aqui, de dimensão paralela mesmo, depois eu converso mais sobre ela. Eu clico, arrasto, e aí eu tenho aqui, ó, deixa eu tirar daí da frente, porque não dá para ver nada. Eu tenho 10 milímetros, que foi o que eu coloquei, ok? Depois a gente fala sobre ferramentas de medição. Agora, se eu quiser deslocar para a esquerda, né, duplicar para a esquerda, eu mudo aqui para menos 52. Aperto no Enter, aí eu vou fazer Ctrl D, aí ele deslocou para cá. E quantas vezes você fizer Ctrl D, você vai duplicar na distância que você queria, ok? Ctrl D é para duplicar, Ctrl R é para fazer repetir a mesma ação. Por exemplo, se eu deslocar esse objeto para cá, eu fiz essa ação. Se eu quiser fazer isso com esse outro objeto aqui, aí eu faço Ctrl R. Aí eu não dupliquei, eu repeti a última ação. Então Ctrl R é para repetir, Ctrl D é para duplicar. Então se eu quiser eu quero fazer esse mesmo movimento aqui, eu faço Ctrl R. Ok? Então, gente, para esse vídeo vamos ficar por aqui. Aí no outro vídeo a gente continua. Ok? Então veja no próximo vídeo, por favor.